o Brasil é sujo? Certo dia, um grupo de estudantes da SW Centwell Academy, uma prestigiada e seleta escola secundária feminina em Londres, foi informado de que o destino de seu próximo programa de intercâmbio internacional seria o Brasil. No entanto, o som que ecoou na sala de aula não foi de alegria, mas sim de veemente oposição. As alunas expressaram sua preocupação, alegando terem ouvido que o Brasil era um país contaminado e que ir para lá poderia fazê-las adoecer. Por trás desse medo estava a influência da experiência de vida de uma colega. O grupo de estudantes do ensino médio, relutante em ir ao Brasil, deparou-se com uma imagem chocante em um banheiro público no centro do Rio de Janeiro. O que realmente aconteceu e qual evento se desenrolou no coração da zona sul do Rio? Convidamos você a acompanhar esta história. A SW Centwell Academy é uma escola feminina de elite em Londres, onde as alunas vestem uniformes sóbrios e estudam diligentemente todos os dias. A maioria delas provém de famílias com futuros brilhantes. Um dia, a escola anunciou seu plano de intercâmbio internacional, tendo o Brasil como destino. Imediatamente, o clima na sala de aula ficou tenso. O Brasil não é um país muito sujo? Por que temos que ir a um lugar assim? Uma voz ecoou da frente da sala. Era Isabela, uma aluna de excelente desempenho e alta autoestima, sempre o centro das atenções da escola. Logo em seguida, muitas outras alunas ao redor dela também expressaram sua oposição. E se ficarmos doentes? A higiene é garantida? Por que tem que ser a América do Sul? Pelo menos escolham um país europeu. As objeções surgiram incessantemente. A razão pela qual as alunas protestavam tão veementemente era por causa de Emily, uma colega de classe que havia relatado sua experiência de vida real em outro país. Emily viveu no México por 2 anos quando era criança, devido ao trabalho diplomático de seu pai. As lembranças daquele período não eram nada agradáveis para ela. A vida que Emily descreveu no México era o que ela chamava de conflito cultural incessante. Primeiro, nos ônibus públicos. Enquanto viajavam, adultos estranhos tomavam o seu lugar e não cediam o assento a ela, mesmo sendo criança. Mesmo quando o semáforo ficava vermelho, os carros não paravam, fazendo com que ela sentisse que sua vida estava em perigo toda vez que atravessava a rua. Além disso, ela contou que havia vestígios de cuspe e ranho espalhados pelas ruas e o lixo transbordava. Até hoje, ela se encolhe ao pensar nisso. O que era ainda mais incrível era o baixo nível de moralidade em público. Ela testemunhou uma família em um restaurante jogando restos de comida diretamente no chão e crianças subindo nas mesas com os sapatos calçados. Os pais não apenas não as repreendiam, mas riam e tiravam fotos. Esse incidente deixou toda a turma em silêncio. É difícil de acreditar, mas parece que isso é normal naquele país, disse Emily, seu rosto revelando medo. Essa experiência teve um grande impacto nas alunas da STW. Muitas concluíram que, se o México é assim, o Brasil deve ser semelhante. Basicamente, a América Latina tem essa cultura. Isabela liderou o grupo e negociou diretamente com o professor. Realmente tem que ser o Brasil? Podemos mudar para um país mais limpo e seguro como a Itália ou a Espanha? Ela perguntou. No entanto, a escola já havia finalizado os detalhes do plano e não podia mais alterá-los. O programa de intercâmbio de 7 dias com uma escola secundária no Brasil, incluindo a hospedagem com uma família hospedeira, havia sido aprovado oficialmente. O professor gentilmente tranquilizou. Não sejam preconceituosas, meninas. Tentem ir lá e experimentar por si mesmas. Mas Isabela e suas amigas pareciam insatisfeitas, murmurando que a viagem seria apenas uma perda de tempo. A oposição ao Brasil se espalhou por toda a sala de aula. Não há realmente outra maneira? Não sei se conseguirei aguentar uma semana em um lugar tão sujo. Meu uniforme também vai estragar. Em meio a essas lamentações, o dia da partida se aproximou. Um dia antes da viagem, a escola organizou uma reunião informativa. O professor usou slides de fotos para explicar detalhadamente a cultura de higiene do Brasil, a escola a ser visitada e a família hospedeira. Eles informaram às alunas que haveria intérpretes para ajudar com problemas de idioma e
e que o sistema de saúde também era bom, podendo oferecer assistência em caso de acidentes. Todos esses preparativos cuidadosos foram comunicados às alunas. Mas, ao contrário dos esforços dos professores, a ansiedade das alunas não diminuiu, mas se intensificou. O Brasil só diz que é limpo por fora. Devem estar se esforçando para fingir limpeza para os turistas, disse Isabela friamente. Suas amigas ao redor concordaram. A América Latina ainda é a América Latina, não podemos usar os padrões da Europa ou dos Estados Unidos. Especialmente quando Emily acrescentou. Eu já vi no México eles usarem o mesmo pano para limpar a mesa e o chão e depois o usam para limpar a mesa de novo. É nojento. Toda a turma ficou agitada novamente. E o preconceito em relação ao Brasil parecia se aprofundar. Todas acreditavam, eu realmente não quero ir para um país latino-americano como esse. Após a aula, na véspera da partida, Isabela e suas amigas se reuniram em um banco no pátio da escola para uma última reunião. Se soubéssemos, teríamos ido acampar na França para visitar museus de arte, muito melhor do que ir ao Brasil, disse Eleanor. As outras integrantes acenaram com a cabeça em forte concordância. Usar uniforme em um ambiente úmido como aquele, nem me consigo imaginar. Deve ter muitos insetos, que terrível. Nessa situação, a única que não expressou opinião foi Emily. Ela nunca havia estado no Brasil, mas achava que deveria ser parecido por ser próximo do México. Seu rosto estava inexpressivo, talvez porque já tivesse a experiência real e não falasse muito. Então, o dia da partida chegou. A imagem das alunas suspirando no portão de embarque era particularmente notável. No entanto, logo ao chegarem, sentiram uma estranheza. Ao pisarem no aeroporto internacional do Galeão, a imagem que lhes saltou aos olhos era completamente diferente do que imaginavam. O piso parecia mármore recém-polido, brilhando intensamente, e o ar dentro do aeroporto era estranhamente limpo, sem nenhum odor. As placas e avisos estavam dispostos ordenadamente ao longo do corredor. Todos os funcionários pareciam profissionais e educados. Toda vez que passavam por elas, curvavam-se levemente para cumprimentar. Na área de retirada de bagagens, ninguém estava furando fila, todos esperavam em silêncio. Isabela se sentiu confusa por dentro. Eu não esperava que fosse tão organizado, mas ela rapidamente balançou a cabeça e murmurou. O aeroporto é a fachada do país. Devem ter limpado cuidadosamente só por causa dos turistas. Quando entrarmos na cidade, com certeza veremos a verdade. Quando ela disse isso, suas amigas ao redor também assentiram, desconfortáveis. É verdade, não podemos ser complacentes. No dia seguinte, Isabela e suas amigas tiveram a liberdade de explorar a zona sul do Rio de Janeiro como parte do programa de intercâmbio. Na manhã do segundo dia de estadia, as alunas da SW Centwell Academy caminharam pelas ruas da área central do Rio. Naquele dia, a escola reservou meio-dia para atividades livres. As alunas se dividiram em grupos de 5 ou 6 para explorar as ruas. O grupo de Isabela tirou fotos em um ponto de observação de um cruzamento, onde podiam ver toda a rua, e depois foram fazer compras e visitar pontos turísticos. Embora estivessem atordoadas com a multidão de pessoas passando, todos se moviam de maneira ordenada. Quando quase se esbarravam, inclinavam a cabeça levemente ou sorriam pedindo desculpas antes de prosseguir. Essa cena surpreendeu Isabela e suas amigas. Tanta gente e nem um pouco caótico, murmurou Eleanor. Ela estava acostumada com o caos e o barulho das risadas ao fazer compras no centro de Londres, então se sentiu um pouco estranha com a calma no Brasil. Além disso, o que fez as alunas arregalarem os olhos foi a limpeza incomum da calçada. Não havia lixo no chão e não se viam latas vazias ou bitucas de cigarro nos vasos de flores. Isabela caminhava inclinando a cabeça. Por que está tão limpo? Não é possível que sempre haja alguém limpando, certo? Nesse momento, Emily apontou e disse: olhem, não há muitas lixeiras, mas as ruas não estão nem um pouco sujas. De fato, elas notaram que o número de lixeiras era muito pequeno em comparação com as ruas da Inglaterra. No entanto, as ruas permaneciam limpas e elas não viam ninguém jogando lixo. A partir desse momento, a dúvida começou a surgir no coração de Isabela e suas amigas.
A imagem arraigada da América Latina suja era completamente diferente da realidade diante delas. Quando a tarde chegou, o cansaço começou a bater e a necessidade de ir ao banheiro também aumentou. Onde fica o banheiro? Isabela foi a primeira a perguntar. Depois de caminhar um pouco, encontraram um banheiro público em um parque à frente. No entanto, todas pararam diante daquela porta. As palavras de Emily vieram de repente à mente. Elas se lembraram de Emily ter dito que o que ela mais temia em sua vida no México eram os banheiros públicos. Os banheiros no México eram realmente mais assustadores do que vocês imaginam, disse Emily. Uma vez usei um banheiro na área rural. O banheiro não tinha porta e as divisórias entre os cubículos eram apenas até a altura da cintura. Toda vez que alguém entrava, víamos o rosto uns dos outros. Além disso, não havia papel higiênico e o vaso sanitário estava cheio de manchas. Isabela e suas amigas franziram a testa sem dizer nada. Eleanor murmurou: "Isso não pode ser chamado de banheiro." As outras alunas também empalideceram. Emily continuou: "O cheiro fétido era tão forte que eu queria vomitar assim que entrava e havia moscas voando por toda parte. Parecia o inferno." Por causa dessas palavras que se enraizaram em suas mentes, ninguém ousava entrar no banheiro público do Brasil. Desistam, o interior deve ser um inferno. O cheiro do banheiro fez o rosto das outras alunas piorar. A imagem de um chão sujo, um vaso sanitário sem papel higiênico e um cheiro forte se espalhou como um medo no coração de todos. No entanto, Isabela não aguentava mais. "Se continuar assim, vou me mijar nas calças", ela disse. E reuniu coragem para estender a mão em direção à porta do banheiro público. Todos ao redor prenderam a respiração quando a porta se abriu. Isabela parou imediatamente. Uau! O que escapou da boca de Isabela não foi nojo ou confusão, mas sim surpresa genuína. A cena diante dela era completamente diferente do que ela imaginava. Ela havia se preparado mentalmente para um banheiro público no Brasil. Vaso sanitário manchado, papel higiênico usado espalhado no chão e um cheiro forte atingindo seu nariz. Ela estava pronta para abrir aquela porta do inferno. No entanto, este era um banheiro limpo, organizado e silencioso. O chão estava brilhante, como se tivesse acabado de ser polido, sem um pedaço de lixo. O vaso sanitário estava branco e limpo como novo, o espelho sem manchas e as paredes e o chão eram tão claros que parecia estar em um banheiro de hotel de luxo. O que era ainda mais surpreendente é que havia 2 rolos de papel higiênico dobrados ordenadamente e um leve aroma de essência se espalhava, criando uma atmosfera agradável. Isabela entrou hesitante e fechou a porta. "Não posso acreditar, estou sonhando?" Ela murmurou continuamente para si mesma. Ela se sentou lentamente no assento. Depois de sentir o frio, ela percebeu que o assento estava aquecido. Ela exclamou: "Está quente." O fato de um banheiro público ter um assento aquecido era algo que ela nunca havia pensado em sua experiência. Depois de terminar, ela explorou todos os cantos do banheiro. Havia um secador de mãos e papel para secar as mãos e até um formulário de verificação de limpeza afixado, registrando detalhadamente a data da última verificação e o nome da pessoa que limpou. "Há alguém que cuida disso diariamente aqui?" Isabela se perguntou baixinho. Dentro do banheiro, para onde quer que olhasse, estava tudo organizado, mantendo uma limpeza perfeita. Ela olhou para o teto e suspirou levemente. Foi uma surpresa inesperada, não de medo, mas uma sensação estranha misturada com admiração e confusão. Quando ela saiu do banheiro, as amigas que esperavam do lado de fora correram imediatamente até Isabela. "E aí, o interior estava bom? Estava muito ruim, certo? O cheiro, o chão, etc." No entanto, Isabela parou com uma expressão ligeiramente atordoada e balançou a cabeça. "De jeito nenhum. É completamente diferente. Na verdade, está tão limpo que fiquei chocada. Talvez seja até mais limpo do que o banheiro da minha casa." Quando ela disse isso, as meninas ao redor ficaram imediatamente paralisadas. "Hã? Você está falando sério?" perguntou Eleanor, surpresa. Isabela assentiu seriamente. "Tem cheiro bom, o assento está quente, o chão está brilhante, tem papel higiênico, a pia também está perfeita. Eu estava muito preocupada antes de entrar, mas foi preocupação à toa.
Esse relato inesperado fez até mesmo Emily franzir a testa em descrença. No México, não tinha nem assento, em alguns lugares nem divisória. Por que as pessoas aqui cuidam tão bem do banheiro? Isabela ponderou por um momento e murmurou: talvez eles pensem na próxima pessoa que vai usar? Acho que eles limpam para que a próxima pessoa se sinta confortável. Essa frase não era apenas uma opinião simples, mas algo estava começando a mudar em sua mente. Ela sentiu que havia tocado a consciência e a cultura das pessoas através de um único banheiro público. A declaração chocante de Isabela silenciou imediatamente a atmosfera ao redor. Um banheiro público muito limpo. Essa opinião veio da boca da garota que sempre considerou o Brasil um país sujo. Isso era inimaginável. Não pode ser Isabela falando isso, murmurou Elinor. Em seguida, as outras alunas arregalaram os olhos em descrença. É um banheiro de parque, não um hotel, disse alguém. Isabela sorriu sem jeito. Eu também pensei assim antes de entrar, mas realmente parecia um salão de descanso. Ela continuou. O chão estava brilhante, o papel higiênico estava completo, o assento estava quente. É difícil de acreditar, certo? E ainda por cima tem um cheiro bom. Ao ouvir isso, Emily interrompeu. Os banheiros no México superam muito a imaginação. O vaso sanitário era marrom, em alguns lugares nem tinha porta e era quase impossível ter papel higiênico, eu tinha que levar sempre. Honestamente, ir ao banheiro era um estresse. Ao ouvir isso, as outras alunas franziram a testa e olharam para Emily com simpatia. Como ela aguentou 2 anos? No entanto, quanto mais ouviam a conversa, mais enfatizavam que a impressão de Isabela não era apenas uma surpresa, mas uma cultura. Talvez o Brasil e o México sejam 2 países completamente diferentes, disse Lídia, que costumava falar pouco, em voz baixa. Ao ouvir isso, Isabela assentiu suavemente. Eu também pensei assim no aeroporto, mas na época pensei que eles só estavam fazendo isso pela fachada. Mas até mesmo um banheiro é detalhado assim? Acho que isso pode ser a verdade. Todos ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio estranho os envolveu em meio à agitação do centro do Rio. Todos estavam pensando em algo. O preconceito, a crença previamente estabelecida e o rótulo de América Latina sem higiene que eles haviam imposto inadvertidamente estavam começando a se desfazer pouco a pouco. Então, eu vou tentar entrar para ver, disse Elenor, sendo a primeira a falar. Já que a Isabela disse que estava muito limpo, eu quero ver com meus próprios olhos. Ela se levantou e as outras alunas a seguiram. Eu também vou, já que estamos aqui. Minutos depois, quando todos voltaram do banheiro, seus rostos eram os mesmos. Surpresa, confusão, mas também um toque de admiração e honestidade em ajustar sua percepção. É realmente limpo. Por mais que seja difícil de acreditar, é a verdade. Essas vozes ecoaram. Emily sorriu tristemente e disse: se eu não tivesse a experiência no México, talvez eu também não pensasse que o Brasil era parecido. Ao ouvir isso, Isabela respondeu: não dá para culpar, porque ninguém pensaria que o Brasil é um país assim. Mas suas palavras continham uma ternura misturada com um profundo senso de responsabilidade. Sua visão sobre o Brasil começou a mudar claramente. Quando voltaram a andar, naturalmente, ela começou a prestar atenção aos cantos das ruas. Pessoas sentadas em bancos em frente à estação seguravam cuidadosamente latas vazias. Funcionários de cafés limpavam cuidadosamente as mesas vazias. Essas imagens impressionaram a todos. Isabela parou imediatamente e olhou para seu reflexo em um grande prédio de vidro. A imagem dela vestindo o uniforme da Cell-Swell School, parada em uma rua limpa do Brasil, era completamente diferente da impressão que ela tinha dias antes. É uma realidade completamente diferente, ela murmurou. Talvez o Brasil não seja um país sujo. Essa frase não apenas se gravou em seu coração, mas certamente também no coração de suas amigas. Essa pequena descoberta nas ruas do Rio estava prestes a mudar o significado da viagem. Com o incidente do banheiro público no centro do Rio como ponto de partida, as coisas invisíveis também começaram a se tornar claras aos olhos de Isabela e suas amigas. Só de caminhar na rua, a limpeza da calçada era evidente. O cuidado com os pequenos detalhes, como a aparência dos prédios,
a poda das árvores à beira da estrada e os avisos afixados nas entradas das lojas de conveniência, tudo transmitia uma sensação de carinho. Naquela tarde, as alunas decidiram se desviar do itinerário planejado e entraram nas vielas e áreas residenciais do Rio. Se não for uma área turística, talvez vejamos a verdadeira face do Brasil, disse Emily. Talvez ela quisesse eliminar suas últimas dúvidas. No entanto, assim que entraram na área residencial, suas suspeitas não foram confirmadas. Em vez disso, a surpresa foi ainda maior. Quase não havia lixo na rua. Em frente a cada casa havia vasos de plantas ou bonsai arrumados e todas as portas estavam varridas. Idosos, passeando com cachorros, inclinavam a cabeça levemente ao passar. Crianças do ensino fundamental cumprimentavam entusiasticamente. Olá, tia, olá, tio. Essas imagens fizeram as alunas pararem. Este país é muito organizado, murmurou Luísa, que geralmente era quieta. Ela era o tipo de pessoa que não se importava com a bagunça de pessoas ou objetos, mas até ela ficou impressionada com a paisagem urbana no Brasil. O café que visitaram no caminho reforçou ainda mais a impressão. Dentro do café, embora não fosse grande, todas as mesas estavam limpas. Utensílios usados eram removidos imediatamente. Os funcionários as cumprimentaram de forma amigável e até havia um cardápio em inglês. Isabela pegou o copo de café gelado que havia pedido e viu que até o fundo do copo estava seco. Sensação de limpeza ao segurar. Cuidam até de detalhes tão pequenos assim, ela murmurou. Depois, as alunas voltaram para a área da Estação do Rio para continuar a se locomover e pegar o metrô. Assim que pisaram na plataforma, ficaram chocadas novamente. Não havia um pedaço de lixo no chão. As pessoas obedeciam à fila para entrar no trem, esperando em silêncio. Mesmo olhando para seus telefones celulares, ninguém furava a fila. Essa cena era completamente diferente do metrô de Londres. Incrível. Essa tranquilidade é difícil de acreditar, disse Emily. Isabela também assentiu em concordância. Se fosse na Inglaterra, haveria pessoas furando fila, reclamações e empurrões. Mas aqui, ninguém está zangado. Todos obedecem à ordem naturalmente. Algumas sugeriram ir ver o banheiro da estação de trem e algumas entraram novamente. O resultado foi outro choque. O chão estava brilhante, a pia sem gotas de água, o espelho estava tão limpo que parecia que alguém estava limpando constantemente. Isso não é mais coincidência, por onde quer que vamos está limpo. Manter a limpeza em locais públicos a esse ponto é realmente incrível, disse Isabela com voz firme. Ao ouvir isso, Eleanor riu e respondeu: que vergonha do que eu disse sobre o Brasil ser sujo. Todos ao redor também assentiram em concordância e riram naturalmente. A essa altura, as alunas finalmente haviam sentido por si mesmas a cultura de limpeza presente nas ruas do Brasil. Naquela noite, quando Isabela e suas amigas voltaram para a acomodação, registraram sua experiência na zona sul do Rio em seus diários. Emily escreveu apenas uma frase em seu diário: o México e o Brasil são dois países completamente diferentes. O período de intercâmbio no Brasil entrou em sua fase intermediária no terceiro dia. A manhã do programa de intercâmbio foi dedicada ao tempo de convivência com a família hospedeira. As alunas passearam com suas famílias hospedeiras, ajudaram a cozinhar pratos locais e experimentaram a vida cotidiana do brasileiro. Isabela estava hospedada com um casal que havia se mudado de outra região para o Rio de Janeiro. Naquele dia, ela passeou um pouco com a mãe da família hospedeira a caminho do supermercado próximo. Caminhando na área residencial tranquila, todas as ruas estavam organizadas. Nem mesmo nos bueiros se via um pedaço de lixo. De repente, Isabela viu duas crianças agachadas na beira da estrada. Eram um menino e uma menina do ensino fundamental. Eles seguravam um pegador e um saco de lixo, parecendo estar pegando algo. O que vocês estão fazendo? Perguntou Isabela. O menino sorriu e respondeu: estou catando lixo. Faço isso toda noite depois da escola. Alguém manda vocês fazerem isso? O menino acenou com a mão e disse: não, senhora. Ninguém supervisiona porque manter a rua limpa é normal. O menino falou com confiança, como se fosse parte da vida cotidiana. Essa frase deixou Isabela atordoada. Crianças limpando voluntariamente a rua e considerando isso normal.
Uma cena como essa abalou fortemente os valores em seu coração. A mãe da família hospedeira, que estava ao lado ouvindo, sorriu e disse: "Meu filho também costuma fazer isso. Agora, até no dia de limpeza geral do bairro, adultos e crianças saem para ajudar. É normal fazer isso." Isabela assentiu e murmurou: "Na Inglaterra, até adultos jogam lixo. Mas as crianças aqui têm uma consciência tão alta, é difícil de acreditar." Ao ouvir isso, a mãe da família hospedeira sorriu gentilmente e explicou: "No Brasil, a consciência de limpar espaços públicos, mesmo que não sejam nossos, é muito forte. Por isso, todos observam e agem por conta própria." Nesse momento, Isabela se lembrou do que haviam visto dias antes. Quando caminhavam pela rua no Rio, uma mulher brasileira havia pegado silenciosamente um pedaço de papel no chão e colocado em sua bolsa. Na época, ela pensou que era uma pessoa estranha, mas agora ela entendia como esse comportamento estava profundamente enraizado na cultura de forma natural. No caminho de volta para casa, Isabela sentiu que também queria ajudar a fazer algo como aquelas crianças. "Como eu entendi mal este país, onde as crianças agem voluntariamente sem que ninguém mande. O Brasil não é apenas limpo, mas talvez a alma também seja limpa", murmurou Isabela. A mãe da família hospedeira ao lado ficou um pouco surpresa e respondeu gentilmente: "Fico muito feliz que você pense assim." Esse pequeno encontro gentilmente desfez o nó no coração de Isabela e mudou completamente sua perspectiva. Na noite do 5º dia de estadia, as alunas participaram de uma pequena festa de confraternização organizada com estudantes secundários brasileiros e as famílias hospedeiras. Era um buffet com pratos brasileiros como pratos principais. Na mesa havia pratos coloridos como feijoada, pão de queijo, acarajé e brigadeiro. Isabela e suas amigas, que inicialmente estavam confusas sobre o que eram, agora usavam os talheres com destreza. Elas perceberam que a culinária brasileira não era apenas bonita, mas também deliciosa. Isabela ajudou a mãe da família hospedeira a limpar a louça. Nessa tranquilidade casual, Isabela fez uma pergunta que a incomodava há muito tempo, sem querer: "Por que o Brasil é tão limpo?" A mãe não se surpreendeu e respondeu com um sorriso: "Talvez seja porque pensamos no próximo mais do que em nós mesmos." Essa frase fez Isabela parar de limpar. Não limpar para eu usar, mas limpar para quem está por vir usar. Um conceito como esse era muito novo para ela. Era uma forma de gentileza que não existia em sua cultura. Isso significa que é uma cultura de bondade e consideração? Ela perguntou com curiosidade. A mãe assentiu e disse: "Sim, na escola primária também ensinam que devemos limpar para ficar mais limpo do que quando chegamos. Mesmo que não tenhamos sujado, mesmo que não seja nossa culpa, se virmos, pegamos silenciosamente. Isso é normal. Não precisamos esperar que os outros façam. Fazemos por conta própria. Fazendo isso, sentimos-nos confortáveis." Essas palavras se gravaram profundamente no coração de Isabela. A limpeza do Brasil não era apenas uma questão de gestão ou instalações, mas vinha da alma das pessoas. Ela sentiu um profundo remorso por ter pensado que o Brasil era um país sujo. Então, ela percebeu que a definição de limpeza em seu coração também havia mudado sem que ela soubesse. Não era apenas não sujar, mas manter a limpeza para os outros. Era a gentileza invisível e a cadeia silenciosa de confiança que essa sociedade havia construído. Isabela começou a sentir que a força deste país talvez viesse do acúmulo dessas qualidades discretas. Naquela noite, deitada na cama, ela pensou de repente que, quando voltasse para a Inglaterra, ela também tentaria pensar na próxima pessoa. O Brasil havia trazido uma inspiração importante sobre como se deve viver. O intercâmbio de 7 dias, cheio de felicidade, chegou ao último dia. O Rio de Janeiro, na manhã do último dia, estava bastante tranquilo. No ônibus em direção ao aeroporto internacional do Galeão, o clima era diferente do que na ida. Todos olhavam pela janela pensativamente. Isabela também era uma delas. Ela amarrou o cabelo, apoiou o queixo na mão e observou a paisagem passar pela janela. Ocasionalmente, ao ver brasileiros em cruzamentos com semáforos, ela começou a sentir outra regra invisível. As pessoas faziam fila, as pessoas estavam quietas e havia consideração mútua. A limpeza deste país não era apenas a beleza das ruas,
mas também se refletia no modo de vida das pessoas. Agora eu entendi claramente. O Brasil é um país incrível, murmurou Isabela. Emily, sentada ao lado, sorriu levemente. Me desculpe por ter generalizado que toda a América Latina era igual. O Brasil é completamente diferente. Fiquei realmente chocada. As outras alunas no ônibus também conversavam animadamente sobre suas experiências com as famílias hospedeiras, os passeios no Rio e a culinária brasileira. Na próxima vez, quero trazer minha família. Quero ir àquele café de novo. Quero aprender um pouco de português. Todos diziam coisas positivas que eram inimagináveis antes da partida. Ao chegarem ao aeroporto, o que as esperava era a despedida dos professores e das famílias hospedeiras brasileiras que vieram se despedir. Muitas alunas estavam com os olhos marejados, curvando-se profundamente e dizendo: "Muito obrigada", tentando transmitir sua gratidão em português. Isabela também se curvou profundamente para a mãe da família hospedeira e disse: "Aprendi muito esta semana. No início eu entendi mal o Brasil, mas agora vi com meus olhos e senti com o meu coração. Eu realmente amo o Brasil." A mãe, com os olhos ligeiramente vermelhos, sorriu e disse: "Espero que um dia você volte ao Brasil novamente." Ela apertou a mão de Isabela. Aquele calor foi a melhor resposta para encerrar a viagem. Antes de embarcar no avião, elas tiraram uma última foto de lembrança no portão de embarque. Isabela e suas amigas, vestindo seus uniformes, sorriram e fizeram o sinal de V para a câmera. O clima caótico antes da partida, de que o Brasil é um país sujo, eu não quero ir, havia desaparecido completamente. Depois que o avião decolou, a vista do Rio de Janeiro foi se afastando. Isabela acenou silenciosamente em direção à janela do avião. Me desculpe por ter dito que era um país sujo. O Brasil não é apenas limpo, mas também é um país com uma alma bonita. Quando ela pensou assim, o coração dela não era mais a antiga Isabela com preconceito sobre o Brasil, mas havia se transformado completamente em uma nova pessoa. O que vocês acharam do vídeo de hoje? O vídeo termina aqui, esperamos ver as opiniões de vocês na seção de comentários. Obrigado por assistirem até o fim, até o próximo vídeo. Tchau!